destruição universal, uma força capaz de empurrar universos e até mesmo o poder de lutar de igual para igual com o Spawn. Pois é, a Marvel conta com vários panteões insanos, mas nenhum é tão bem trabalhado quanto o panteão de deuses nórdicos, e hoje veremos os 10 mais poderosos entre eles. Heimdall é o sentinela onisciente de Asgard e, sem sombra de dúvidas, um dos deuses mais vitais para a sobrevivência dos 9 reinos, possuindo sentidos que operam em uma escala que beiram a onisciência. Heimdall já provou ser capaz de lutar contra o próprio Thor por longos períodos e possui uma força física vasta o suficiente para erguer toneladas e enfrentar gigantes de gelo com as mãos nuas. Em termos de durabilidade, ele é um dos Asgardianos mais resilientes, tendo sobrevivido a ferimentos fatais e continuado em seu posto na Bifrost, mesmo após batalhas exaustivas que duraram dias. Além disso, ele possui o controle sobre o fogo azul, uma energia cósmica que ele pode canalizar através da sua espada para gerar rajadas de fogo místico capaz de incinerar deuses menores e destruir exércitos. A sua resistência mental é igualmente impressionante, porque ele precisa processar o fluxo constante de informações de todo o multiverso sem enlouquecer, sendo imune a quase todas as formas de ilusão e invisibilidade. Até mesmo Loki, o deus das trapaças, já admitiu que tem certa dificuldade em lidar com a sua visão divina. Heimdall já demonstrou ser capaz de projetar sua consciência através do espaço para se comunicar com Thor e possui uma ligação mística com a própria ponte Bifrost. Isso o permite manipular o espaço-tempo para enviar inimigos para os cantos mais distantes do universo com um simples comando. Ele é tão poderoso que já conseguiu enfrentar e conter ameaças cósmicas que tentavam invadir Asgard, enquanto o restante dos deuses estava ocupado em outras frentes de batalha. Mas se o Thor é o martelo de Asgard, Sif é a ponta da lança. Ela não é apenas uma coadjuvante ou interesse amoroso do Thor. Nos quadrinhos, a Sif é reconhecida como a melhor combatente corpo a corpo de Asgard, superando até mesmo os guerreiros mais experientes em técnica e estratégia. O seu maior diferencial é a sua espada de espaço-tempo, uma arma mística que permite que ela corte a própria realidade. Com um simples movimento, ela consegue abrir portais para qualquer lugar dos 9 reinos ou até mesmo viajar entre dimensões, tornando ela uma das personagens mais ágeis e taticamente perigosas do universo Marvel. Ela já liderou as defesas de Asgard em situações desesperadoras e possui uma tolerância à dor que permite continuar lutando mesmo com ferimentos que deixariam outros Asgardianos fora de combate. Além disso, após substituir Heimdall como a guardiã da Bifrost, seus sentidos foram ampliados, permitindo que ela veja através de ilusões e perceba ameaças chegando de cantos distantes do universo, o que a deixa em 9º lugar da lista. Já Balder, o Bravo, é sem sombra de dúvidas o Asgardiano mais nobre e um dos guerreiros mais rápidos e habilidosos que já pisou nos salões de Valhalla. Por muito tempo, ele foi o segredo mais bem guardado de Asgard, até ser revelado que ele também é filho de Odin e, portanto, irmão de Thor. E isso dá a ele um direito legítimo ao trono que ele já ocupou com altos e baixos em tempos de crise. Ele é conhecido por ser tão rápido que consegue se mover como um borrão, sendo capaz de desviar de golpes e projéteis com uma agilidade que desafia a percepção de outros Asgardianos. Em termos de força bruta, ele não fica muito atrás do seu irmão. Balder já derrotou exércitos inteiros de gigantes de gelo e trolls sozinho, e possui uma habilidade com a espada que é considerada uma das melhores de todo o reino. No entanto, o seu maior diferencial é a sua invulnerabilidade mágica, que devido a encantamentos feitos para evitar o Ragnarok, Baldur é praticamente impossível de ferir enquanto estiver nos 9 reinos. Ele já caminhou tranquilamente através de chuvas de flechas e ataques de energia que matariam qualquer outro deus, saindo sem um único arranhão. Além da sua resistência física, Baldur possui um poder único ligado à luz. Como ele é o deus da luz, ele consegue gerar um brilho tão intenso que pode cegar exércitos inteiros, ou incinerar seres das trevas em segundos. Ele já demonstrou ser capaz de derreter um gelo eterno dos gigantes de gelo apenas com a sua aura e possui um controle sobre a energia solar que rivaliza com grandes entidades místicas. Sua mente é tão pura e corajosa que ele já cavalgou até os portões do próprio inferno e voltou, mantendo sua sanidade e honra intactas mesmo após enfrentar os horrores da morte. Apesar de ser filho de Odin, não teve grandes aparições e grandes feitos, por isso fica mais abaixo na lista de hoje. Já a Angela é uma das guerreiras mais letais de todo o multiverso e sua trajetória é única, já que ela nasceu nas páginas de Spawn e foi integrada ao universo Marvel como a irmã perdida de Thor e Baldur. Como a primogênita de Odin, que foi criada no 10º reino, ela combina a fisiologia divina de Asgard com o treinamento impiedoso. Ficou claro que ela estava em outro nível quando logo em sua estreia na Marvel, ela enfrentou os Guardiões da Galáxia inteiros sozinha e os tratou como se fossem amadores, desviando de lasers e golpes com uma velocidade que beira o teletransporte. A força dela é tão descomunal que ela já trocou socos com Thor de igual para igual, chegando a nocauteá-lo em um de seus primeiros encontros. O que realmente diferencia a Angela é a sua
mentalidade caçadora de recompensas galáctica. Ela não tem a paciência de Odin ou a moralidade heróica dos Vingadores. Se ela tem um alvo, ela o persegue através de dimensões e vácuos espaciais sem cansar. Não vou considerar tanto os feitos dela em Spawn, já que a Marvel não parece ter transitado isso para suas páginas, mas eu vou citar quando eu voltar a falar de Spawn aqui no canal. E a Amora é sem sombra de dúvidas uma das feiticeiras mais perigosas e astutas de toda a Marvel, sendo uma das poucas ameaças que o Thor não consegue derrotar apenas com força bruta. Diferente dos outros Asgardianos, que focam em martelos ou espadas, o poder da Encantor reside em uma maestria mística tão profunda que ela consegue manipular a mente e os sentimentos até dos deuses mais poderosos. Ela é capaz de lançar feitiços de sedução e controle mental tão potentes que já escravizou heróis como Hércules e o próprio Thor, fazendo eles agirem contra sua própria vontade. Em termos de poder místico puro, ela consegue disparar rajadas de energia mágica que podem derrubar gigantes e já demonstrou ser capaz de transmutar a matéria, transformando homens em árvores ou estátuas com um simples gesto. Além disso, a sua resistência não deve ser subestimada. Sendo uma Asgardiana, ela possui uma durabilidade sobre-humana que a permite sobreviver aos golpes que aniquilariam um mortal comum, e sua longevidade a mantém no auge do seu poder há milênios. Ela consegue se teleportar entre dimensões, criar cópias de si mesmo para confundir os inimigos e até mesmo paralisar oponentes com um beijo místico que rouba a vontade de lutar. Ela já enfrentou de igual para igual o Doutor Estranho em duelos de magia e já provou ser capaz de conjurar escudos místicos que suportam ataques diretos do Mjolnir. Além disso, a personagem é uma mestra em poções e artefatos, frequentemente criando misturas que podem anular os poderes de outros deuses ou aumentar a sua própria força para níveis físicos surpreendentes. Além disso, possui um carisma sobrenatural que funciona como uma arma passiva. Ela consegue sentir a presença de magia e emoções a quilômetros de distância e utiliza essa percepção para atacar os seus inimigos onde eles são mais fracos, no caso, no coração. E a Hela é a soberana do Reino dos Mortos e, sem dúvida, uma das entidades mais temidas de toda a cosmologia asgardiana, possuindo um nível de poder que muitas vezes faz até o próprio Thor recuar. Como deusa da morte, ela não é apenas forte, ela é a personificação do fim, tendo controle absoluto sobre a vida e o destino de qualquer arma que cruze o seu caminho. Ela já conseguiu nocautear o próprio Thor com um único toque, usando seus poderes para drenar a energia vital do Deus do Trovão instantaneamente. Em termos de força física, ela é capaz de bater de frente com o Hulk e com o próprio Odin em certas ocasiões, e a sua resistência é de outro mundo. Ela já sobreviveu a ataques diretos do Mjolnir e as rajadas de energia que destruiriam cidades inteiras sem sequer perder a postura. O seu poder é tão vasto que ela consegue manifestar as lâminas da noite, armas místicas que surgem do nada e podem cortar a pele de deuses e ferir entidades cósmicas com extrema facilidade. Além disso, Hela possui o controle total sobre os mortos, sendo capaz de invocar legiões infinitas de soldados mortos-vivos para lutar em seu nome. Fora do seu reino, ela já é perigosa, mas dentro dele, ela é praticamente onipotente, conseguindo alterar a realidade, manipular a matéria e decidir quem deve ou não permanecer vivo apenas com um desejo. Lembrando também que ela consegue até mesmo desafiar a morte, a entidade morte, e seres ligados a outros planos da vida, como os espíritos da vingança. Para fechar, Hela possui uma capacidade de regeneração e imortalidade que a torna quase impossível de ser derrotada permanentemente. Ela já teve seu corpo destruído e sua alma dispersa, mas sempre consegue retornar, pois enquanto houver uma morte no universo, Hela continuará a existir. Já Cúlberson, também conhecido como a Serpente, é o irmão de Odin e o deus do medo de Asgard. Em termos de poder bruto, ele é capaz de manifestar o seu próprio reino, o domínio do medo, e invocar os dignos. Esses que são generais poderosos que portam martelos mágicos capazes de transformar heróis como Hulk e o Coisa em seus peões destrutivos. Durante o evento A Essência do Medo, ele se transformou em uma serpente colossal, tão grande que seu corpo eclipsava cidades, e enfrentou o Thor em uma batalha que, segundo a profecia, resultaria na morte de ambos. Cúlberson não precisa apenas de força física, ele ataca a mente, criando ilusões e manipulando a energia do medo para regenerar qualquer ferimento instantaneamente e aumentar o seu tamanho e poder de forma ilimitada. Após transcender ao seu ápice de poder, Cúl provou que ele era capaz de bater de frente com a força Odin, forçando seu irmão a fugir da Terra e planejar a destruição do planeta inteiro apenas para impedir que a serpente continuasse a crescer. Ele é tão poderoso que consegue conjurar exércitos de mortos e transformar o mundo em um cenário de pesadelos com um simples comando. E abrindo nosso top 3 com a medalha de bronze, Bor é o alicerce de toda a linhagem real de Asgard, o pai de Odin e avô de Thor. Bor é a força bruta e primordial que deu origem a tudo, representando uma era onde os deuses eram ainda mais implacáveis e poderosos. Mesmo aparecendo em menos histórias, Bor deixou claro que o seu poder está em um nível que faz o Thor, pai de todos, hesitar. Em termos de força física, ele é um monstro absoluto. Em um confronto contra o Thor, que na época possuía a força Odin, Bor conseguiu segurar o Mjolnir com uma única mão e jogá-lo longe, tratando a arma
como se fosse um brinquedo de criança. Ele já demonstrou ser capaz de destruir montanhas e rachar a própria estrutura da realidade com o impacto de seus golpes, mostrando que a força dos seus descendentes é apenas um reflexo da sua. Sua resistência é igualmente assustadora. Bor é um deus que nasceu no caos e da criação, e já sobreviveu à era de guerra contra os gigantes de gelo e entidades místicas sem sofrer um arranhão sequer. Ele possui uma tolerância à dor que desafia o compreensível. Mesmo sendo atingido por ataques que destruiriam planetas, ele permanece inabalável. Além disso, Bor possui controle de energias cósmicas ancestrais que precedem a própria força Odin, sendo capaz de conjurar rajadas de energia que podem desintegrar exércitos inteiros e alterar o clima de um planeta instantaneamente. Mesmo após ser ressuscitado em tempos modernos, ele provou ser tão poderoso que Thor precisou usar cada gota do seu poder e quebrar o próprio braço para conseguir dar um golpe que o parasse. Bor ainda conta com uma armadura e um escudo que são praticamente indestrutíveis, sendo ele o mestre original de todas as táticas de combate asgardianas que seu filho e neto usariam bilhões de anos depois. E olha só, Odin foi, sem sombra de dúvidas, o pilar de poder supremo de Asgard e a fonte original de toda a magia que torna os deuses nórdicos tão temidos. Os feitos de Odin operam em uma escala cósmica que muitas vezes faz o resto do universo parecer minúsculo. Na sua fase clássica, o rei de Asgard demonstrou um poder destrutivo inimaginável. Em uma luta contra o vilão Set, os golpes de Odin foram tão violentos que galáxias inteiras foram destruídas como um simples dano colateral de combate. O mesmo já lutou contra os Zeus e abalaram o multiverso com seus golpes. Ele já fez coisas que desafiam a realidade, como paralisar o tempo em todo o planeta Terra com um simples pensamento, ou teletransportar a humanidade inteira para outra dimensão para protegê-la. Sua resistência física e mental é inigualável. Ele já aguentou uma batalha de 10 dias contra o próprio Galactus, terminando a luta em uma cabeçada tão potente que nocauteou o Devorador de Mundos e os fez despencar do espaço direto para o solo. Além disso, Odin é o criador do encantamento de dignidade do Mjolnir, o que significa que seu poder está acima das armas mais fortes do reino. Ele já enfrentou e derrotou os Celestiais usando a armadura do Destruidor e possui uma mente tão vasta que consegue ler os pensamentos e as almas de cada ser vivo em todos os 9 reinos simultaneamente. Odin já demonstrou ser capaz de reconstruir planetas inteiros e ressuscitar populações que foram dizimadas após ataques cósmicos apenas usando a sua vontade. Odin possui uma longevidade divina que o manteve vivo por milhões de anos, enfrentando desde o início dos tempos ameaças que o multiverso sequer conhecia. Se fosse alguns anos atrás, Odin estaria sem sombra de dúvidas em primeiro, mas foi superado pelo primeiro da lista, que é até bem óbvio. Thor é sem sombra de dúvidas o Asgardiano mais poderoso de todos os tempos, e após os últimos aumentos de poder, isso se concretizou ainda mais. Mesmo na sua fase mais básica, o personagem tinha feitos como seus golpes contra Gorr, o carniceiro dos deuses, gerarem ondas de choque tão massivas que despedaçaram mundos próximos e causaram destruição visíveis em planetas e luas distantes. Ele já fez coisas absurdas, como carregar o peso de 20 planetas ao mesmo tempo e puxar para fora da Terra uma serpente mágica tão gigante que o corpo dela dava voltas no mundo inteiro. E isso porque eu só estou falando de feitos de força física. Sua resistência também é de outro nível. Ele consegue sobreviver dentro do Sol sem se queimar e já aguentou explosões de energia que eram maiores que o próprio planeta Terra. Além disso, Thor é imune a ataques que controlam o tempo e tem uma mente tão forte que nem os maiores telepatas do universo conseguem dominá-lo. Com Mjolnir, Thor já demonstrou ferir celestiais, abalou todo o multiverso e já ameaçou matar o Surfista Prateado como se ele fosse um mortal comum. Depois que foi revelado que ele é filho de Gaia, o personagem recebeu um aumento de poder ainda maior e tem controle sobre a natureza. Depois que foi revelado que ele tem uma ligação com a Fênix, o personagem despertou as chamas da entidade dentro de si e novamente ficou ainda mais poderoso. Após a morte de Odin, Thor ascendeu ao cargo de pai de todos e agora consegue lutar de igual para igual com entidades, matando Galactus e o Inverno Sombrio no mesmo capítulo de sua HQ solo. Ainda foi dito que todo o seu tempo na Terra ele esteve se contendo, já que seu pai o colocou lá para aprender a ter dignidade e humildade. Para fechar, ele é extremamente rápido, apesar de que a maioria não reconhece isso, conseguindo cruzar o sistema solar em poucos minutos, e possui uma tolerância à dor quase inacreditável, continuando a lutar, mesmo com ferimentos que seriam fatais para qualquer outro herói. Apesar de não demonstrar muito, Thor tem feitos de regeneração invejáveis, levantando logo após ter seu crânio atravessado sem problemas. Fora que ele ainda conta com todo o arsenal de armas do seu reino, seu martelo e um cinto mágico que o protege de ataques místicos. E é justamente dessa forma que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo, coloca nos comentários qual é o seu Asgardiano favorito, compartilha para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!